pouco dessa cosmogonia e como que isso se relaciona com os biomas, especificamente o bioma da sexta edição, que é o Cerrado, né? Que é a savana com maior biodiversidade do planeta Terra. Que hoje o tema da sexta edição é ser cerrado, né? E depois a gente pode entrar nessa reflexão que é extremamente resiliente, né? E nós somos dessa região, né? Nós somos, você é francano, eu também sou francana, né? O Paulo também é francano. Então nós somos cerrados, nós temos em nós essa natureza resiliente, né? Essa natureza de o que eu sobreviver vejo às dificuldades do tempo, né? E ao mesmo tempo essa riqueza interna, interior, né? Das águas, das gemas naturais do cerrado, né? O Chile é completamente diferente da nossa região, né? No Chile, você tem a Cordilheira dos Andes, você tem o deserto do Atacama, né? Você tem o sul do Chile é quase, né, já indo para a Patagônia. Então é uma diversidade, porém a forma de ser original significa, povos originários, significa saber lidar onde está. Com as questões da origem. Saber respeitar o que faz com que aquela pessoa exista. Porque se ela não tiver o que beber, se ela não tiver água, se ela não tiver comida para comer, ela não existe. Não é verdade? Quantas ligações que são feitas com esses povos aqui no Brasil com a desnutrição. Por quê? Porque deixaram de ter o ecossistema de uma forma viva, visceral. De várias formas que foram tomadas a ligação de querer fazer com que eles, nessa ligação de conquista, né, de civilizá-los e fazer com que eles tenham a ligação de estar cada vez mais distantes da natureza, da forma de sobrevivência. E alguns povos, esses povos superviviam aqui. Essa é a realidade. E a coisa que mais eu aprendi quando eu convivi minimamente com o Chavante foi a maneira como eles respeitam a natureza. E isso a gente teve dentro do movimento ambientalista, quem estudou, que foi fazer nessa época, que era até a época da ditadura militar, né? Que a gente tinha restrições muito fortes, até com dificuldade, às vezes, de estar na natureza. Teve a guerrilha do Araguaia, que foi perseguida, as pessoas lá, camponeses, indígenas, né? Ontem eu assisti o filme que chama O Dia que Durou 21 Anos. Esse filme agora já está em todas as plataformas, foi escrito, foi montado agora esses 3 meses, demorou 2 anos. É Camilo, o sobrenome dele que eu esqueci agora. Filho do Flávio, que era um jornalista, né, da época da ditadura, e que ajudou a montar esse filme que mostra o que aconteceu hoje, né? Dia 1º de abril de 1964. E eles não quiseram nem colocar que seria hoje, né? Porque era o dia da mentira. Colocaram que foi ontem, 31 de março. Então, nossa forma de ver a vida é muito diferente dos povos originários.
Agora, passado todos esses anos, 60 anos que teve o golpe militar no Brasil, nós estamos tendo que entender melhor o que é a democracia, que é justamente a liberdade para poder trazer novamente os biomas. De alguma forma, nós estamos sendo chamados a ter que entender que dar arroz, para fazer com que o Chavante, em 1970, 75, plantasse arroz, não era a solução para eles. Como continua não sendo. Mas eles comem arroz hoje, por quê? Porque vão na cidade e compram arroz, compram macarrão, compram refrigerante, compra porque faz parte da forma de integrar, né? E a civilização chegar. Apesar deles continuarem com seus rituais e lutarem para não deixar de ter a sua língua, que foi outra coisa que eu aprendi no Chile. Como é que a língua é tão próxima do pensamento? Como que a palavra que eu estou falando agora está tão ligada com essa caixa que nós temos aqui e, ao mesmo tempo, esse sentir, né? E se a gente tem que parar para pensar como é que vai falar a língua, é porque nós representamos aquela palavra a partir do que pensamos, do que acreditamos, do que vivemos. Não é isso? E a gente só entende isso quando vai para uma terra que tem outra língua. Quando vai para uma terra que fala Chavante. Que lá dentro do Memorial da América Latina, em 2008, no Global Greens, não tinha tradução. Eram 108 países e línguas diferentes que estavam lá dentro do memorial, nesse grande encontro dos verdes do mundo. Mas como tinha um Chavante, eram 2 Chavantes que foram, mas como tinha um Chavante, o Chiachiri, nosso mestre, né? Chacha, que está lá em cima, vendo tudo isso acontecer, de camarim, ele falou assim, vai lá, ele chamava Gaspar, o arado de Zé, e aí vai lá, Gaspar, fala bom dia, eu estou aqui, que bom, em Chavante. Você vai ver o que vai acontecer. E aí na hora a moça falou, mas não tem tradução. Não tem tradutores para essa língua. Não tem, né? Então são 170 línguas, ou mais até, no Brasil que não tem tradução. São 300 e porque não poucos querem, povos, né? 300 e poucos. 320 povos indígenas vivendo com maneira... 270 parece, né? Eu nunca sei muito esses números, eu não sou muito boa em estatística, de guardar número. Mas o que a gente sente é isso. Os nossos biomas estão em fragmentos hoje. Quem mais sofre com isso, além dos povos originários? Os animais. Então, os animais que vivem em grupo, em manada, em família, não tão diferente dos humanos, eles passaram a não ter os corredores para eles circularem. Então, e aí, o que causa isso? Se não ter os corredores, mortes, né, nas rodovias. Quantos lobos guarás não são mortos, né? Falando do Cerrado. Quantas antas a gente não vê, outro dia acharam uma onça pintada aqui perto de Franca, morta na rodovia, porque eles não fazem o corredor ecológico de forma inteligente. Eles fazem as reservas, mas uma reserva distante da outra, né? Também. E aí não tem... Existe uma moça que tem exatamente o mesmo nome que eu. É engraçado que quando eu fui colocar no
Sei. meu currículo no CAPES, aí essa moça trabalha só com corredor. Ela tem um doutor, eu não sei se é mestrado, se é doutorado, não sei o que ela tem, mas que ela fala exatamente da importância dos corredores ecológicos e como que as pessoas que estão fazendo as reservas não estão tendo devido cuidado para com isso, porque acaba que uma reserva fica aqui, aí outra fica ali, mas elas precisam se comunicar e o corredor ecológico faz esse papel, né? E sem ele, a movimentação é reduzida. Justamente por falta de fazer um planejamento que possa ser favorável tanto para agricultores como para aqueles que vivem. Na ligação ainda da ditadura, por exemplo, que aconteceram várias coisas no nosso país, não só aqui, mas nos países da América Latina, uma das coisas foi essa, foi abrir para o sertão. Então, um exemplo é a BR-264. Houveram várias construções feitas de estradas dessa forma, o que une dois pontos, uma reta. Então, construíram a 264, que passa de São Paulo até... Eu não sei direito onde que ela nasce, mas acho que é São Paulo, que vai para Campo Grande, depois Cuiabá, depois Porto Velho e depois Manaus. Essa estrada foi construída uma reta e passou por aldeias, não considerando e ao mesmo tempo assassinando, né, aqueles povos que viviam ali, aqueles que conseguiam fugir, aqueles que não conseguiam, morria na própria estrada que estava sendo construída. Então, vocês veem como é que, se os seres humanos eram tratados assim, imagina os animais. Então, hoje, quem faz isso chama agronegócio. O agronegócio, aqui na nossa região e em todas as regiões do Cerrado, principalmente, foi derrubadas árvores com os correntões. Os correntões, o que são? Você coloca 2 caminhões pesados e no meio você coloca uma corrente dessa largura. Essa corrente e os caminhões vão passar pelas árvores. Eles vão derrubar as árvores menores e com a força as árvores maiores. Essa última leva de desmatamento que teve para fazer a cana-de-açúcar acontecer aqui para o etanol, né, que foi quanto? 18 anos para cá, 15 anos, foi aberto na região aqui que fiquei sabendo, de Morro Agudo. Também deu na IPTV, na nossa televisão aqui da região, na Record, a ligação a terra e faina de abrir dessa forma, com os correntões. À noite, as árvores eram tamboril enormes, era depois serrado, né, motosserra à noite, e enterrado, foi feito valas enterrando as árvores. E muitas vezes foi o governo federal que bancou isso, né? Não, eu não sei, aí eu acho que quem bancou mesmo foi a ligação também com os usineiros, de fazer a partir da pessoa arrendar a terra, né? Porque eu não fui pesquisar sobre isso,
Eu estou dizendo para vocês aqui muito no sentido até de alguém, de uma cidadã que se preocupa com isso, independente até da pesquisadora, que eu não fui fazer a pesquisa sobre isso. O que eu sei é que a nossa forma de tratar com o bioma que existia aqui antes de existir o ser humano, antes de existir os indígenas, que foi principalmente depois que houve a separação da África, né, dos continentes, é que nós começamos a estar com essas vegetações que estamos e, ao mesmo tempo, a vinda do ser humano na África e que aqui veio habitar também, né, o antropoceno. E a questão que mais a gente vê é que esses povos, eles sabiam como lidar com isso, porém, eles também tiveram muita morte, muitas mortes. Como que eu cheguei aqui hoje, por exemplo, e dou com essa árvore aqui que nós estamos, né? Como que eu sei que essa árvore, eu vou poder comer o fruto dela e ela não vai me matar, né? Eu sei, porque você também sabe, né, que é uma mangueira, manga. Quem comeu a primeira manga pode contar isso, contar isso, e quem comeu de outras plantas que eram venenosas não está aí para contar, porque morreu envenenado. Então vocês veem, o Chavante, por exemplo, quando chegou no Cerrado, pelo que eles contam, pelo que é a história deles, né, que a gente sabe que nem os povos, a história dos povos é diferente, contada diferente da nossa, por causa dessa forma cosmogônica de viver, né? Mas pelo que tem, eles chegaram pelo Rio de Janeiro e adentraram essa região, que foi até o rio Araguaia. Eu acho que antes ficaram os Xerentes. Ficaram os Chavantes que falaram, esse rio é muito grande, eu não vou atravessar. Aí um tanto de Chavante falou, eu vou atravessar. E aí ficaram os que não atravessaram, passaram a chamar Xerente. E os que atravessaram eram os Chavantes. Olha Essa é a isso. história deles. Aí o que acontece? O Chavante, aonde ele chegou, porque os Xerentes eles ficaram do lado de cá, de Goiás ainda. O Xerente já foi para o lado de lá, que já era Mato Grosso. Do lado de cá, tinha mais conhecimento, pelo que eles falam, em relação ao que era. Do lado de lá, certas coisas que eles tiveram que desvendar eram únicas, não tinha ainda outros povos, de uma forma tão... Isso fez com que eles aprendessem como lidar com aquele bioma. Né? Um exemplo... Mas antes de eu falar do Chavante, eu queria falar sobre essa ligação de quando eu tive na aldeia. Primeira aldeia que eu fui, que eu vivi assim, que eu considero que morei em tão pouco tempo, mas ao mesmo tempo significativo para mim, mas eu sei que pela antropologia esse tempo é muito restrito, né? Porque o nosso antropólogo mais potente, que foi o Darcy Ribeiro, né? Ele viveu 10 anos com os Caduville, né? Então, para você falar de um povo, você tem que viver com esse povo. E de uma forma também que eles vão te dizer coisas que eles só vão contar para aqueles que eles acredito que não vão fazer mau uso daquilo que eles contam. E o Darcy Ribeiro foi essa pessoa, né?
assim como tem outros antropólogos que fazem todo esse processo. Agora, eu não sou formada em antropologia e eu tive a oportunidade de viver com os povos da floresta, como eu já disse, lá na Amazônia, né, como educadora, que eu ajudei a abrir a primeira escola no céu do Mapiá. Agora, a escola que é a Cruzeiro do Céu. E aprendi muito com esses povos, muito. Mas conhecer o povo originário, no sentido de estar um tempo vivendo ali junto, foi com o Chavante. Quanto tempo você ficou? No Mato Grosso. Quanto tempo você ficou? Eu fiquei 22 dias na primeira aldeia, chamada Urro, que é abelhinha, que significa abelhinha, que faz parte da aldeia grande que chama Sangradouro. Fica a 30 quilômetros de Primavera do Leste. E depois eu tive a oportunidade de estar 2 meses na aldeia Uederã. Na aldeia Uederã, ela fica na base da Serra do Roncador. Ela fica a 18 quilômetros da aldeia mãe, que chama Etiniritipá, Pimentel Barbosa, que é a aldeia maior, né, do Chavante e que tem uma ligação assim muito profunda ainda. Todas elas ainda têm, com os rituais, né? Mas lá é mais próxima da Serra do Roncador, então ela é muito forte. E aí, nesse processo na Uederã, principalmente, que foi quando eu recebi esses objetos, que para eles é de ligação ritual, é do sagrado, né, da forma de vivência espiritual mais do que física, mas não tem muita diferença para eles, como nós temos, né? Da ligação de você para estar no espiritual tem que ir na igreja. Para eles estar no espiritual é você estar sintonizado com o que tem na natureza. Uns mais e outros menos, porque eles observam quando a pessoa nasce qual que é a ligação dela estar mais ligada com a natureza. Aí esse vai ser aquele que vai cuidar de conhecer as plantas, desde pequeno. Esse que tiver uma conexão maior. Que tem uma conexão maior, que tem mais sensibilidade, tem mais gosto para estar dentro do processo. Outros vão estar na caça, outros na pesca, outros ajudando na administração, outros vão sair da aldeia para ir para o Arazu, né, que são os não indígenas, né, para estar na cultura do Arazu. O Arazu é aquele que é branco. O Arazu é o não índio. É o não índio. Mas, por exemplo, não chavante. Não chavante. Na língua chavante é o Arazu. O Arazu. Mas, por exemplo, uma pessoa que é descendente de índio é um Arazu? Não. A pessoa que é descendente de índio, para eles, a meu ver, depende muito da etnia. Não é indígena. Ele é uma pessoa que mesclou e que há uma dificuldade deles entenderem até. Os anciões que eu conversei na aldeia Chavante, para eles é muito complicado entender isso. Porque, primeiramente, eles acreditam que não era para ter miscigenação, porque eles lutam até hoje para não ter. Para não ter. Lá você pode casar com o Arazu, mas você não vive na aldeia. Mas aí aquela pessoa que passou a casar com o Arazu, teve filho com o Arazu, os filhos dessa pessoa não são indígenas, não são considerados indígenas? São considerados até o momento que
poderão, eu não tenho muita certeza para falar sobre isso, mas Então, normalmente eles recebem também o nome pode em Chavante e tem uma ligação de estar vivendo na cidade. Se eles vivem na cidade, eles vivem da forma do Arazu e não da forma indígena. Uhum. Eles vão para a aldeia, participam dos rituais, sim, podem participar, até onde eu sei. Normalmente, esse casamento é muito difícil de acontecer. Esse casamento entre Arazu e indígena. Isso mais você fala do ponto de vista dos Chavantes, né? Não, de qualquer etnia. De qualquer etnia. É muito difícil eles misturarem etnias, mas tem, né? A aldeia que eu fiquei, o Ederã, na época o cacique, era casado com uma Carajá. Mas isso é uma coisa que não é tão... é muito respeitado. Uhum. De toda forma, se o casamento está ligado dentro do astral, que eles sentem isso, né? Mas é muito raro. Agora, o que eu sinto que é importante é sobre o Chavante, na ligação, quando eu estive lá, é como é que representa para eles os pesquisadores, por exemplo. Uhum. Eles saberem se você chegou lá como uma pessoa que vai conhecer e está ali junto, né? Porque no caso, a aldeia que eu fui primeira tem uma associação, todas as duas têm associação, Uhum. né? Passou a ter depois, na década de 90, eles já criaram associações. E eles criaram essas associações para quê? Com que intuito? Para fazer como nós, no movimento ambientalista, criamos as ONGs, né? Para ter uma participação na sociedade civil dos Arazu, no caso do Chavante, né? Na ligação da cultura do povo que está existindo, né? Da administração do país, todas as ligações que eles têm. Então, conta um pouco da sua experiência com os Chavantes, esse artesanato bonito que você trouxe. Então, a ligação do Chavante com o Cerrado faz justamente a ponte, principalmente com o Buriti. O Buriti, que é essa árvore magnífica que dá para aproveitar tudo, né, que tem nela. Eles aproveitam mais a folha. Então aqui tem 2 folhas de buriti. Nesse cesto, né? Esse cesto chama ciono, na língua Chavante. Então aqui tem uma folha e aqui outra. Então eles fazem o trançado, né? Já deram várias oficinas dentro da Universidade de São Paulo, vários lugares que já foram chamados e fazem projetos levando oficina de cestaria, né, de como fazer esse cesto. Então esses cestos eles podem ser, igual você falou, para carregar o neném, as crianças, até 1 ano e pouco. Aí eles têm a tampa. Esse daqui ele foi feito para eu carregar livro lá na aldeia, quando eu estive ligada lá com a escola, que foi feito pelo Azaé. E aqui esse ciono que eu recebi, quando eu estava já interagindo com eles me deram de presente, que é justamente um pouco menor do que o que carrega a criança, né? Essa parte aqui do cesto é feito com
uma palha mais larga e ela tem um formato um pouquinho menos ovalado. E aí, até para a criança dormir, quando ela está carregando nas costas, né? Porque isso aqui é carregado na costa. Essa parte é mais larga no cesto para carregar a criança. E aí é colocado na cabeça, né? E essa parte aqui nas costas, que encaixa direitinho. Então, a criança às vezes acorda, a mãe bate a tampa e tudo, canta e a criança dorme de novo, né? Então é uma coisa muito prática. Essa outra forma do cesto, eles usam, olha para ver a diferença, né? Ela é bem menos ovalada. Isso aqui é para carregar mandioca. Quando vai na lavoura lá, né, onde planta mandioca, que tem outros tipos de plantas nossas, né? Frutas, tudo é carregado nesse cesto. E esse menor que vai, então, leva lá para tomar banho. Coloca sabão, coloca o que tiver que levar, escova de dente, tudo, nesse cestinho que é o menor. Né? Então, essas mulheres que ficam sentadas lá, as anciãs principalmente, fazem esse tipo de bolsa, que tem uma coisa mais fina, tá vendo? Essa daqui também, só que muito... A minha amiga maravilhosa, Fernanda, que fez essa daqui, pequenininha, que não tem um tecido, uma forma de tecer, mas é mais rápida, não é tão trabalhosa. E essa daqui já foi a Ângela, minha xará, que era um pouquinho mais elaborada, tá vendo? Então, ela me deu de presente. Isso foram amigas indígenas suas? Todas que eu fiquei lá, né, o tempo que eu fiquei e tudo. E quando eu saí, elas me deram tudo isso. Nossa, esse daqui linda. Foi logo que eu cheguei. Esse daqui é um trabalho mais fácil do que aquele. Esse daqui é um trabalho mais difícil. Mais difícil. Elas ficam sentadas na frente da aldeia, da oca, né? E tomando sol de manhã e vão tecendo. Demora uns 20 dias para fazer. Uma dessa, um mês, se faz todo dia, né? Nossa. Então, uma das coisas que eu mais fiquei, assim, que mais me chamou a atenção na aldeia, nesses momentos, né? Eu tive muitos momentos lá parecia uma meditação, do estado de ser chavante. E principalmente sentada lá na frente da oca. E uma coisa que eu fiquei um dia assim, assustada, fiquei atenta também, porque ela levantou, né, a Fernanda, essa minha amiga que já desencarnou, que é a mãe do cacique, do Cipacé, e ela olhava assim para cima, ela olhava e o cachorro latia. Ela ouvia o cachorro mais distante latindo. Aí ela olhava, aí eu falei, nossa, o que você está olhando, está preocupada? E aí eu tinha questionado também sobre os cachorros lá, né? Alguns que às vezes tinham alguma coisa de pegar muito bicho de pé, sabe? Relacionar com os cachorros. E eu falava, nossa, precisa ter tanto cachorro aqui. Eles tinham saído, os rapazes, para ir caçar nesse momento. Aí fica o dia inteiro. Não tem aula, não tem nada, não faz nada na aldeia, fica só as mulheres e crianças e os homens vão caçar. Isso, se um deles acordou, o que é de caçar, que comanda a caça, ele acorda e fala, eu sonhei hoje que é para ir caçar. E aí, então, ele já convoca, já avisa, né?
os jovens, outros chavantes, e eles vão. Não tem dúvida, não tem assim, será que é para ir mesmo? É para ir. E normalmente volto com a caça, né? Aí nessa hora a aldeia fica só mulheres. E nesse momento, o que ela me mostrou? Aí o que ela começou a me contar. Se tem um avião e de lá de cima eles fazem algum dano. Se tem uma metralhadora, se tem um veneno que eles podem jogar aqui na aldeia. Então, os cachorros avisam quando tem, sabe? Começa o ronco do motor, né? Do motor, está longe ainda. E elas já ficam atentas. Ou mesmo uma onça, né? Qualquer animal que possa entrar ali, né? Então, eles têm uma forma de viver que é espetacular, porque todo mundo está ligado em determinadas coisas que não pode ter falha também, né? Então, não tem assim, o fulano que vai cuidar, mas todo mundo fica ligado que aquilo não é só ele, né? Ao mesmo tempo, eu não sei explicar, até é difícil explicar, mas é nesse sentido. Por exemplo, a educação das crianças, quem é que faz, né? São todos. Qualquer lugar, que outro dia eu estava ouvindo, quem que estava falando? Alguém que estava falando sobre eles, estava falando sobre essa questão da educação, né? Porque qualquer lugar que a criança chegar, é o André Trigueiro. A pessoa tá... Thor. Aí ficou muito vazio, entrou muito da história, né? Thor. O que você quer? Você é muito pequeno. Thor, vem pra cá. Não, você é grande, Thor. Desculpa. Thor, fica aqui. Thor. Ai. Falou em cachorro aparecendo, né? Eles estão ligados porque eles têm uma frequência muito atenta, né? O cachorro, ele tem a sintonia espiritual muito diferente nossa, que muitas vezes a gente tem também, mas não sabe, não tem consciência. Aí se você não, né? O que está sendo chamado agora? Para a gente aprender a ser mais conectado mesmo com tudo, né? Estado de presença. Porque o animal, você está falando dessa coisa aí, eu acho que é um pouco nicho ecológico, né? Cada ser da natureza tem um objetivo, tem uma função na natureza, né? E na aldeia deve ter cada um tem o seu nicho ecológico, né? Mas educação, eu sou descendente minha tataravó é indígena, e eu tenho uma família que é muito tribal, sabe? Esse sentimento de educação tribal existe na minha família, o sentimento de que se tiver alguma pessoa na família passando mal, todos vão ajudar. Então, assim, tem alguma forma de viver, né, que a gente não sabe muito o quanto isso se perdeu, né? Mas eu acho que você contando assim, eu sinto que tem essa conexão entre as pessoas, além do descendente europeu, que passou, é meu irmão, não tá nem aí, se tá bem, se não tá bem, se vai assim, se vai assado, né? Eu acho que existe essa natureza de descendentes de indígenas, como que eu não sei o que eu acho que sou. A ancestralidade que está sendo agora muito trabalhada, a questão que eu vejo que tem a ver com o eletromagnetismo, tem a ver o fato da gente estar sincronicidade com aquilo que acontece ao nosso redor, que não é só material, né? Se é espiritual, então a gente tem que estar agora buscando o aprendizado disso.
E aí vai pergunta, mas então a gente vai ter que estar lá no século XVIII, porque a minha tataravó era assim, era assado, né? Eu acho que eu uso muito esse termo, saberes ancestrais contemporâneos, né? Porque a gente está contemporaneizando a ligação daquilo que eles estão chamando a atenção hoje, porque são seres vivos. Aonde eles encarnaram? Aí vem, você acredita na encarnação? Né? Eu acredito na encarnação. Eu estou aqui, vivo aqui hoje, mas eu já vivi várias vidas anteriores e vou viver um tanto de vidas aí ainda. Né? E atualmente eu estou sendo muito trabalhando com tudo isso que eu já vivenciei e ao mesmo tempo já estudei também a respeito, né? Não tão profundamente, mas já sentindo, né, sobre a minha vida, que eu sou imortal. Eu estou agora cada vez mais consciente mesmo. Consciente, dando talvez essa expansão de consciência que eu estava falando sobre o renascimento aqui em Franca, que foi aonde eu nasci, né? 70 anos atrás, eu vejo que está me mostrando que se eu tenho várias vidas, eu não sei se eu sou que nem gato, mas 7 vidas, eu acho que eu sou mais de 7. E a gente está aqui para quê? Para aprender, gente, né? E esses povos, o que eles fazem com a gente? Isso é muito legal. Eles colocam a gente num nível tão elevado de possibilidade da gente ser aquilo que a gente nunca foi, né? Ainda, porque não estava expandido. E, ao mesmo tempo, essa consciência dos biomas, né? Essa consciência do ser, dos seres que estão ali, né? Considerando a energia, né? Os princípios ativos das árvores, a ligação da forma do rio se manifestar, das águas, do fogo, né? Dos elementos que formam a gente, faz com que a gente seja muito mais e melhor integrado, mesmo que a gente retorne para a cidade. Faz com que determinadas coisas que a gente faz na cidade não vai ter mais o mesmo valor e a gente vai procurar fazer melhor, fazer, mesmo que seja em casa, ter as plantas que gosta, que acha que é... E isso só favorece para que a gente possa se sentir mais integrado mesmo, né, no planeta. A mãe, a nossa única casa está chamando nós para isso, para cuidar, né? Porque o ser humano só viveu aqui. Está tendo umas lives agora, um chamado, a partir de um último livro que parece que ele escreveu, Marcelo Gleizner, não sei se você já viu, a última live que eu vi, chamado dele, para esse livro, falando sobre a ligação dos outros planetas. Ele começa falando isso. O que tem em Marte? O que tem em Saturno? Ele mesmo, né? fala. Você já viu? Ele fala de Vênus, Vênus é puro fogo. Ele deu uma entrevista no Roda Viva e falou que agora ele vai estar trabalhando para fazer a ponte com o planeta. Porque ele viu, despertou nele e tal, né? Coisa que quando eu conheci ele há muito tempo, eu já estava desperta, mas a questão é para cada um o seu tempo, né? E aqui é o paraíso. Mas eu mesmo, que já sempre senti que era e amava esse planeta, né?
Eu acho que nunca, da forma como eu estou sentindo agora, até hoje, eu não tinha sentido a intensidade do paraíso que a gente está vivendo. Né? Se você vai para uma aldeia dessas e vê todas as constelações, praticamente, quase, e pega 4 luas como eu peguei, como eu tive lá, como eu sentia, aí você vê mesmo, o que é isso? Eu estou no paraíso.